Bom, vamos começar a falar então sobre o sistema de proteção aos direitos humanos do direito internacional, né? Sistema, na verdade, Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos. É um tópico importantíssimo do direito internacional, tanto é que é uma das questões de direito internacional que geralmente, né, aparece, né, na questão da OAB, né? Então, assim, porque tem qual que é a importância, né, dos direitos humanos? Por que que eles são tão importantes assim, né, como conceito aí para a prática, né, e teoria do direito internacional? A questão dos direitos humanos, né, até se você lembrar do voluntarismo e objetivismo, né, as coisas que são dependentes, né, da vontade soberana, né, e da capacidade, da igualdade jurídica entre os estados no sistema internacional, né, é, aquelas questões estão encaixadas no voluntarismo, né? E tem o objetivismo, que é o quê? São coisas que estão acima, né? Já são consideradas atualmente acima da vontade soberana, né? E, portanto, né, já é assim de tácito entendimento, né? Seria assim, é uma coisa que não se, é, digamos assim, já não há necessidade, né, de nenhum acordo, né, sobre, né, assim, digamos, para levantar, né, essa importância da questão dos direitos humanos, porque já é reconhecido, né, como uma coisa universal, inalienável, né? E no direito internacional nós chamamos isso, né, essas normas do que? Elas têm, funcionam sobre os princípios erga omnes, né, elas são extensivas a todos, né? E, e os cogens, né, ou jus cogens, que é o quê? Que é norma imperativa obrigatória acima de qualquer, assim, vontade soberana do Estado, né? Então, o que significa isso na prática? Um país não pode, né, o governo de um país não pode alegar que ele está agindo dentro do exercício da soberania dele, infringindo os direitos humanos. Ah, o que, que vai acontecer então? Olha, daí para o que acontece com o país ou com, né? é, Nós vimos, né, a questão, nós temos aí o direito penal internacional, né? Então existe aí atualmente o TPI, né? Então pessoas podem ser julgadas, né? Inclusive, então imagina que tem um determinado governo, né? Isso acontece, né? Na verdade, né? São os casos que estão aí, né? Sob inquérito aí do TPI ou já, né? Já julgados, né? Existem pessoas, inclusive, né? Que já foram condenadas, né? Algumas foram presos, né, no Tribunal de Haia, outros, né, como o Omar al-Bashir do Sudão, né, estão aí por ainda circulando, né. Bom, então assim, existe, né, essa questão do direito penal. Então, um país, determinado país, ele passa por um governo aí brutal, né, de guerra civil, né, ditadura, massacre, né, acaba esse governo, né, e resolvem, né, o novo governo resolve colaborar com o TPI, né. Então, as pessoas que participaram daquele regime, por exemplo, né, podem ser julgadas, né. Então, daí se vê, né, que os direitos humanos eles são fundamento do direito penal internacional, né? Como nós já falamos, aquela questão do que é o direito penal internacional, ele existe para resguardar os direitos humanos, né, e punir os responsáveis, né, pelas violações, né? E nós temos aí o Tribunal Penal Internacional, né, com o Estatuto de Roma, que é o grande, assim, é a grande referência jurídica aí, né, no plano internacional, né, com relação a que tipo de crimes, né, que a pessoa pode praticar, né, contra os direitos humanos, a dignidade humana, né, e crimes contra a humanidade basicamente são, né, crimes contra a dignidade humana, né, e contra, né, populações e tudo mais. Então nós temos ali o Estatuto do TPI, né, como grande fundamento jurídico. Mas o sistema internacional de proteção aos direitos humanos ele é muito mais vasto e muito mais antigo do que o próprio TPI, né? Então o que, que engloba esse sistema? Voltando, né, só para falar né, para fechar um raciocínio do porquê é tão importante os direitos humanos dentro do direito internacional. Porque os direitos humanos, eles até por isso eles são considerados, né, como uma questão objetivista, né, não voluntarista, né, uma questão que está acima da soberania dos estados, né, fundamentada ali pelos princípios erga omnes e jus cogens, que a gente já vai ver como que elas vão funcionar na prática, né?
Então, os direitos humanos, eles têm essa, né, assim, eles transcendem as questões regionais, as questões bilaterais entre os estados, né, das relações bilaterais, multilaterais, ele é considerado, né, em escala global e universal, né. Então, são poucas coisas que são consideradas acima da soberania, né, do direito do Estado, né, representado aí pelo seu governo, né, democraticamente eleito ou não, né, dele fazer, né, do seu direito ali de jurisdição, certo? Então, não se pode, o Estado ele não pode alegar, usar sua soberania para violar direitos humanos. E várias vezes são violações por omissão ou por ação mesmo, né? Consequências aí de uma política calculada ou apenas de uma política calculada, como por exemplo aí numa guerra civil, né? Por exemplo no Sudão, que houve os massacres, né? Na Síria, que a gente, né? Um dia o Bashar Assad pode ser julgado, né? Questão aí de crimes contra a humanidade, né? A ação, né, dessas políticas, né? Ou por omissão, como acontece muitas vezes com o Estado brasileiro. Né? Às vezes que o Estado brasileiro foi penalizado mais em mecanismos regionais, que a gente vai ver, né, que é uma outra modalidade, foi por questões de omissão. Né? Então, por exemplo, não investigou questão de ocorrências aí de trabalho escravo forçado, né? De infração a direitos de povos, né? Não só povos, né? Povos indígenas, ribeirinhos, mas assim também algumas comunidades, vamos dizer assim, né? E que foram aí, né? Maltratados, assim, digamos, poceiros, né? Que são, né? Expulsos às vezes com violência considerada, né? Além do necessário, né? Então assim, né? Vários casos deste, né, o caso de maus tratos, né, no sistema penitenciário, né, no sistema carcerário, em outras esferas, né, no caso do Damião Ximenes, por exemplo, né, que foi numa instituição, né, numa casa, né, para pessoas, né, com questões mentais, né, deficiências mentais, né, e o Brasil ele é nesse ponto que ele é mais, né, digamos assim, que ele é mais atacado aí como Estado, né, que ele é mais autuado mesmo, né, por essas questões aí, né, porque o que pode falar o Estado, ou ele rompeu acordos, né, que ele celebrou, né, como que o direito internacional funciona um caráter punitivo sobre o Estado. Ou ele quebrou algum acordo que ele fez, né? Aí tem lá a OMC, né? A Organização Mundial do Comércio, e outras, a Corte Internacional de Justiça, que a gente vai falar depois, né? Ou então ele infringiu essas normas, né, de direitos humanos, certo? O sistema internacional de... e o que é outra questão que é muito importante no direito internacional, nos direitos humanos, né, para o direito internacional? É a questão profissional prática também, né? A maior parte das ações, né? Os indivíduos, eles são cada vez maiores, digamos assim, cada vez mais os indivíduos estão sendo protagonistas aí de relações, né, internacionais. Então, digamos assim, quando é questão de refugiados, questão de às vezes de turismo mesmo, ou questão de negócios, né? É, várias vezes, ou por exemplo, né, nos órgãos oficiais do governo, né, embaixado, consulado, né, lembra aquela questão do cidadão da Indonésia que foi condenado, né, à morte, né, o cidadão brasileiro foi condenado à morte na Indonésia, perdão, né? Então assim, quem atua no ramo jurídico, né, na consultoria jurídica, né, ou na advocacia mesmo, né, ou na promotoria, né, com questões de direito internacional, no consulado, na embaixada, né, em tribunais, na Corte Interamericana de Justiça, né, vai trabalhar com direitos humanos. É por isso que é uma questão, né, bastante cobrada na OAB, inclusive, né, assim, relativa ao direito internacional. Né? Então, o relativo ao direito internacional é, né, uma das coisas mais que se cobra, né? E também tem questões de direitos humanos, né, que vão fazer aí referência, né, à questão do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, né? Só para falar então, né, então a importância, né, são as questões objetivistas de direito internacional acima da soberania dos estados, né, que são assim superiores à jurisdição deles, né? Então o estado ele peca por omissão
ou por ação, né, se a conduta dele provocar, né, ou não impedir, né, crimes aí, né, atentados contra a dignidade humana e outros, né, listados aí, por exemplo, no Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, certo? Eles são erga omnes e ius cogens, né, extensivos a todos, como a gente vai ver, as declarações universais dos direitos humanos, né, por isso que elas são universais, e eles são também jus cogens, né? Então, assim, obrigatório, né? Uma coisa inexcusável, né? O Estado não tem nenhuma desculpa, né? Nada ampara o Estado para descumprir aí questões relativas à proteção ou garantia, né? De direitos fundamentais, né? E princípios aí da dignidade da pessoa humana, certo? E a grande importância, então, no aspecto de que é uma das questões mais práticas aí, né? Atualmente, com a globalização, né, a gente tem que cada vez mais, então, né, pessoas de diferentes nacionalidades vão precisar aí desse amparo, né, do sistema internacional de proteção aos direitos humanos, né? E não só isso, não só afeta quem está tendo, digamos assim, quem está relacionando, né, com outros países, né, com pessoas de outros países ou está em jurisdição de outros estados, né? Isso também afeta, né, porque essa parte do direito internacional, ela pode inclusive ser usada para amparos dentro do ordenamento jurídico brasileiro aqui, né? A Lei Maria da Penha, por exemplo, né, ela foi uma questão em que o Estado, né, e nós vamos falar um pouco disso, né, que é o direito internacional de direitos humanos, ele não existe para ser uma instância superior ao Estado, ele existe para ser complementar, né, digamos assim, uma forma alternativa, né? No caso do Estado não conseguir cumprir o que se espera que ele cumpre, né? E está fundamentado aí até no justnaturalismo, né? Que o Estado deve proteger o seu nacional, né? Quando o Estado não consegue ou tem uma falta de vontade de cumprir, né? Como foi falado na questão lá do Tribunal Penal Internacional, né? Que ele não é para ser uma instância superior, né? Ele é para ser o quê? Ele é para ser uma instância de amparo, né? Então, o direito internacional de direitos humanos ele vai servir aí, né, como subsidiário, né, inclusive sendo material, né, de trabalho aí para em muitas causas, né, que envolvem questão de direitos coletivos, certo? Por isso é que direitos humanos, né, o Sistema Internacional de Direitos Humanos de, de proteção aos direitos humanos é um dos temas mais importantes aí, né, dentro do direito internacional, tanto no campo teórico, tanto no campo prático relativo aos estados, né, ao direito internacional público, né, dos estados, né, macro direito, né, as relações macrojurídicas, né, Estado e organizações internacionais, né, quanto dos indivíduos, né, e até mesmo no direito interno dos estados. Então é bom para você, né, você aí, né, graduando, bacharel em direito, né, ou, né, no exercício, né, das profissões, né, da área jurídica, né, suas mais diversas áreas, né, é muito importante, né, ter um bom entendimento do sistema internacional de proteção dos direitos humanos.